Gente, eu estou emocionado de estar aqui, obrigado, vocês são muito carinhosos, e que igreja linda, né? Ele falou da Quírios, mas aqui é muito lindo, né, gente? Fala sério. Eu entrei aqui, eu falei, porque ele sempre fala que a Quírios é bonita, né? E aí eu entrei aqui, vi essa igreja linda, eu falei, você não falava nada, né? Não contava nada. Parabéns pela igreja, pelos pastores de vocês. Vanderlei é um amigo querido que tem socorrido a gente, como ele disse lá na Quírios. Ele pregou para casais agora há pouco tempo. O ano passado eu chamei ele para uma campanha. Eu sou pentecostal, então eu faço campanhas, essas coisas assim, mas a nossa campanha é uma campanha de busca do Espírito Santo, busca da presença de Deus, amém? E o Vanderlei é muito parecido com a gente, a carisma aqui em Guaratinguetá é muito parecida com a gente. Muito obrigado por vocês estarem me recebendo, obrigado pelo convite, mas esse negócio que eu falei que eu não vinha, não é verdade. Eu falei que eu vinha, mas é que de domingo é mais difícil, né, da gente sair, né? Eu trouxe minha filha, queria apresentar para vocês, a minha filha preferida, eu tenho duas, uma é a preferida e outra é minha melhor amiga. Então essa aqui é a preferida que eu trouxe hoje, a Laís, pode ficar de pé, lá, essa é a Laís. Trouxe o meu intercessor, o Jadson, que vai estar orando aí por mim, fica de pé, Jadson. Jadson é da Bahia, gente boa demais, meu querido, viemos contando os causos na estrada, eu durmo um pouco no volante, então o Jadson veio comigo, porque assim, se eu dormir um pouco, ele dirige um pouco. Minha esposa está ministrando lá na igreja louvor, ela ministra louvor, e minha outra filha está ministrando louvor também, mas para as crianças, na igreja da criança. Então a gente dividiu aí, metade da família está aqui, metade da família está pregando lá, ministrando lá. Muito obrigado por vocês me aceitarem aqui. Eu sei que a gente gosta da palavra do nosso pastor, não é? Então se o Vanderlei ainda quiser pregar, dá tempo. Amém? Posso fazer como eu faço na Quírios? Tá bom, fique de pé então, eu vou fazer como eu faço na igreja, isso me ajuda a pregar. Na medida que você responder, vai ser a medida que vai a palavra para você. Então pense bem como você vai responder. Pegue sua Bíblia, levante bem alto. Você já viu isso lá na internet, Vanderlei? Já viu? Levante bem alto assim sua Bíblia e diga assim: essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Uau, não acabou não. Eu fiquei espantado, eu fiquei surpreso. Geralmente essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Dá um grande glória a Deus aí, faça um barulho para Jesus, exalta o Senhor, ei, faz um brado a Ele aí. Aleluia, eu estou muito feliz, aleluia, oh glória, amém, glória a Deus. Eu tenho um irmão querido que foi pregar numa igreja e foi fazer isso em igreja, que eu faço todos os domingos na igreja, não deu certo, e ele mandou assim para mim no mesmo dia, no Instagram, no direct, não rolou aqui. Amém, muito bom. Mas é porque eu creio que a gente é o que a Bíblia diz que a gente é, e a gente tem o que a Bíblia diz que a gente tem. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 6. Quando ele já me apresentou, sou pastor Klaus Piragini, sou pastor lá na Lapa há 25 anos, pastor da igreja Quírios, lá em São Paulo. Nós começamos a igreja numa garagem, na garagem da minha mãe, embaixo onde eu morava, quando eu tinha 21 anos de idade, e a igreja continuou prosperando, mudamos 4 vezes, e hoje estamos num outro lugar lá na Lapa, uma parte muito bonita ali, uma bênção que Deus nos deu ali, amém, queridos? E tem uma coisa bacana aqui no louvor, Deus fala comigo nos louvores, sabe? E hoje vocês cantaram uma música que eu fui batizado no Espírito Santo. Eu já vou começar a pregar, mas estou esquentando ainda. Eu demoro um pouco. Quando eu tinha 15 anos, eu era de igreja batista, tradicional. E o meu irmão era o pastor. E eu não conhecia o batismo do Espírito Santo, eu não sabia o que era. E o grupo de louvor começou a cantar essa música Aleluia, do Michael W. Smith, e eu fui batizado com o Espírito Santo, dentro da igreja batista. Aí depois eu fui expulso, mas antes...
E achei muito bacana isso, eu me emocionei a hora que vocês estavam cantando, porque eu senti Deus falando comigo: ei, nós estamos aqui, e eu vou fazer algo novo aqui, Deus tem algo novo para nós. Olha que bacana, voltei no tempo, hoje tem 48, 14 anos, muito tempo, né? Deus me lembrou disso. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 6, versículo 30 a 44. Nós vamos ler um texto conhecido, mas nós vamos ler em dois evangelhos, em Marcos e depois em João, alguns versículos para completar a história. Marcos 6, 30. Gente, eu não uso muito tela, eu sei que aqui usa tela, né? A Carisma lá em São Paulo também usa tela, em Osasco, eu não uso. Então, se vocês quiserem fazer telas aí, fiquem à vontade, me siga se for capaz. Marcos capítulo 6, versículo 30 a 44. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retiraram-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes o de comer? Perguntou ele: quantos pães você tem? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram foram 5.000 homens. Abra sua Bíblia agora comigo em João, capítulo 6, versículos 5 e 7. João 6, 5 e 7. Há uma parte em João que Marcos não relata, mas que eu acho interessante, é como se fosse uma pequena revelação a respeito dos pensamentos de Jesus. Se você está pronto, diga: estou pronto. João 6, 5 a 7. Levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Marcos não conta que Jesus fez essa pergunta, né? Mas João vai explicar. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Agora continua comigo em João, capítulo 6, no versículo 8 e 9. Outro discípulo, essa parte também não tem em Marcos, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Amém? Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Nós queremos, Senhor, respostas, queremos, Senhor, revelação, queremos transformação. Nós conhecemos o texto, somos informados a respeito dele, mas queremos agora receber desse texto a transformação, a revelação que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala conosco agora aos nossos corações, alimenta a nossa vida, traz alegria, traz esperança, em nome de Jesus, amém
Eu não sei como você reage a isso, mas todos nós já passamos por momentos da nossa vida que nós não sabemos o que fazer. Nós ficamos pensando como nós vamos resolver os nossos problemas, como nós vamos sair dessa situação, como que nós vamos melhorar essa fase que nós estamos passando na nossa vida. E outro dia eu estava fazendo uma caminhada matinal, e comecei a orar com Deus, falando, Senhor, eu não consigo entender como que a gente vai resolver isso, como é que a gente vai mudar esse projeto, como que eu vou conseguir solucionar essa dificuldade na igreja, e estava meio nervoso, irritado, preocupado, porque quando a gente não sabe o que fazer, geralmente nossa reação é uma reação de irritação. Ninguém gosta de ficar numa situação na sua vida que você não sabe o que fazer. Você fica preocupado, fica irritado, porque você não saber o que vai fazer, vai te dando um estresse, uma neurose de insegurança, de medo, de irritação. Eu não sei se você é assim, mas eu quando estou perdido na rua, e eu não sei onde estou, eu fico muito irritado, e se eu estou num momento da minha vida que eu não sei como resolver, como sair, como mudar, eu fico muito irritado. E é interessante porque é nessa hora que a gente não sabe o que fazer, é que Deus está nos provando. Deus está nos perguntando, ok, você não sabe o que fazer, mas você confia que eu, como Deus da sua vida, sei o que eu vou fazer na sua vida. A pergunta de Jesus nesse texto é uma pergunta interessante. João diz que ele perguntou para prová-lo, onde vamos comprar? E Filipe disse, eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que nós vamos resolver isso. Em Marcos, Jesus disse para ele, dê vocês de comer. E Jesus vai colocando os discípulos numa situação onde eles não sabem como vão resolver aquele problema. E eles começam a dar respostas, parece até que está tendo uma DR, uma discussão ali, onde eles dizem, ei, mas onde vai comprar? E 200 denários não daria para comprar 200 denários no dinheiro de hoje, mais ou menos 200 dias de trabalho, não fosse em real, 6.700 reais, mas o problema não era esse, aonde vai comprar no deserto? E eles começam a discutir, porque eles não sabem como vão fazer, eles não sabem como vão resolver aquele problema. E às vezes, querido, nós estamos exatamente nesse momento, passando por uma circunstância na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. Eu quero que o Espírito Santo fale com você, eu quero que Deus toque o seu coração, que você não sabe como resolver esse problema, mas Deus que está na sua vida, Ele já sabe como vai resolver. Ele já sabia que ia multiplicar os pães, Ele já sabia o que Ele ia fazer. Aleluia. Então, naquele dia que eu estava caminhando, o Espírito Santo falando comigo, Deus estava falando comigo, você está irritado porque você não sabe como vai fazer? E eu comecei a pensar, eu estou irritado porque eu não sei como vou fazer. E Deus falou para mim, você está parecendo Filipe, que não sabia onde ia comprar o pão, mas não sabia que o problema não era como ele ia resolver, ele precisava pensar quem vai resolver, e quem vai resolver é o Senhor Jesus que habita na tua vida, não é como. Eu não sei se você consegue hoje receber essa palavra de uma dimensão espiritual. Nós passamos a maior parte da nossa vida perguntando como, mas nem sempre Deus está disposto a falar como, porque antes de você saber o como Deus vai fazer, você precisa se lembrar quem vai fazer. Sabe quem vai fazer? Jesus que faz na nossa vida. Eu não sabia como ia sair daquela situação, já saí dela, nem me lembro qual era, e faz pouco tempo, mas eu já saí. Mas naquele dia eu entendi uma coisa: pare de ficar perguntando como, e comece a pensar o quantos milagres e bênçãos e mistérios e soluções você já enfrentou, e quantas vezes você já entrou numa situação pior que essa, mas Deus estava com você, e Ele trouxe libertação, Ele trouxe transformação, Ele trouxe mudança para a sua vida, e você não sabia como, mas você sabe quem. Até hoje talvez você não saiba como, mas você sabe quem fez isso na sua vida. Eu nasci numa casa muito sofrida. Minha mãe é esquizofrênica, e desde pequenininho minha mãe é esquizofrênica. Hoje ela tem 77 anos, está medicada, mora sozinha, numa benção. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 5 anos de idade. Me lembro que minha mãe saiu primeiro, me levou junto, e depois de alguns dias ela volta,
E a memória que eu tenho disso é eu entrando em casa e meu pai saindo pela garagem com o carro. E a gente nem se cruza. Durante aquele tempo todo eu escutava os meus tios, que eram os irmãos da minha mãe, eu ouvia eles falando: como que esses meninos vão ser criados? Como é que essas crianças vão agora viver? Como é que eles vão conseguir comer? Eles não têm nada. Se você quer saber o que eu comi durante 4 meses, eu conto para você, gosto até hoje, arroz e ovo por 4 meses. Foi bênção, foi o que Deus deu. Amém? Mas a pergunta que meus tios faziam era como, mas eles esqueciam quem estava cuidando da nossa família. Quem cuidou de você até hoje foi o Senhor Jesus. Quando eu penso nisso, eu começo a imaginar que nós passamos por circunstâncias na nossa vida que Deus não vai falar como, porque a fé se trata disso. Se trata de você às vezes não saber como você vai resolver, mas você tem absoluta certeza que quem está falando com você não é o pastor Klaus, não é o pastor Vanderlei, mas é o Espírito Santo que fala com você. Então, quando Jesus olha para Filipe e pergunta onde nós vamos comprar, João diz, ele estava fazendo para prová-lo, para testá-lo. E hoje talvez você esteja no momento da tua vida, como o pastor disse, de um desejo de chorar, porque você está inseguro, você está cheio de preocupação, porque você não sabe como você vai resolver essa fase da sua vida, e você está esquecendo de olhar para quem está diante de você. O que Jesus queria é que Filipe olhasse diante dos olhos dele e visse o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que a fé se trata. A fé se trata de entender que mesmo quando nós não sabemos como Deus vai fazer, ainda assim Ele está na nossa vida. E eu vou dizer isso para vocês, se você crê, eu quero desafiar você agora a se preparar, porque Ele nunca te deixou, nunca te deixará, Ele nunca te abandonou. E se você crê, fica de pé no teu lugar, dá um grande glória a Deus, exalta ao Senhor. Ei, posso ir para casa, porque Deus nunca me deixou e nunca me abandonou. Fala isso para Ele, fala isso para Ele. Eu não sei como, se você perguntar para mim, eu não sei como eu cheguei à adolescência, eu não sei como, me lembro que das internações, pode sentar, eu vou continuar mais 5 minutinhos, eu termino. Eu cheguei às internações com a minha mãe, muitos dias em psiquiatras e tal, e eu me lembro quando garota entrei naquela época não tinha depressão, hoje tem depressão, naquela época ninguém ficava em depressão, mas acredito que se fosse hoje eu seria diagnosticado com depressão. E se eu olho para trás, eu falo assim, mas como que eu cheguei aqui? Eu não sei. Deus foi colocando pessoas, gente que eu nunca vi na minha vida, pessoas, chefes, patrões. Me lembro que o meu primeiro emprego eu fui office boy do presidente de um banco. E ele gostava tanto de mim, o presidente do banco, que ele tinha sol, ele me mandava fazer serviço de boy com motorista. Eu já era chique, irmão, não sabia, mas Deus tem os seus cuidados, querido. Deus tem os seus cuidados. E Deus está cuidando de você agora. Pare de ficar ansioso porque você não sabe como, e comece a dizer, eu sei quem. Porque tem coisas que não dependem de nós. São coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas na sua vida que você está preocupado e você está esquecendo que não é serviço de ser humano, é serviço de Todo-Poderoso El Shaddai. É Ele quem faz isso na sua vida. Deixe Deus fazer o serviço dele. Deixe Ele fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Então, eu quero que você diga assim, eu estou feliz, porque eu não sei como, mas eu sei quem. E eu posso ir embora agora, porque eu sei como, não porque eu sei quem. E quem é Jesus? Jesus. Quem é? Quem é?
é Jesus que vai fazer na sua vida. Então diz a palavra que André trouxe um menino, e o menino pergunta para Jesus, e falou assim: olha, nós temos aqui esses pães, esses peixes, e o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? E aqui está a chave da minha mensagem hoje para você. Às vezes nós ficamos olhando para o pouco que nós temos. Estão tão ansiosos, tão preocupados, porque nós estamos olhando para o pouquinho que está nas nossas mãos. Nós ficamos olhando para aquele pouquinho da nossa capacidade, um pouquinho das oportunidades, um pouquinho das chances que nós temos, um pouquinho dos recursos que nós temos. E quando nós olhamos para isso e olhamos para os tamanhos de desafios que nós temos, a quantidade de coisas que você precisa enfrentar, as lutas que você passa em casa, as lutas que você passa na sua família, no seu casamento, e você olha para a sua situação hoje, parece que o que você tem é tão pouco. Eu não sei se você já sentiu isso, um sentimento de inadequação, um sentimento de que você não tem condição, e você fica olhando e você fala: olha, eu não estudei nas melhores escolas, eu não fiz os melhores cursos, eu talvez não tenha conseguido ter os melhores recursos, ou teve, mas mesmo assim você não se sente capaz, e aquilo que você tem nas suas mãos parece pouco. Mas deixa eu dizer um segredo que eu aprendo nesse texto: quando você pega o pouco que você tem e entrega nas mãos dele, o pouco da sua capacidade, um pouco da sua vontade, um pouco do seu desafio de servi-lo, apesar de não achar-se perfeito, ele pega esse pouco, e o que ele faz é desproporcional ao que você entrega. Não, você não entendeu isso. O pouco que você entrega na mão de Jesus, são os 2 peixes, são os 5 peixes, os 2 pães, eu converti tudo agora, mas tudo bem. O pouco que você entrega, o que ele vai fazer, diga comigo, o que ele vai fazer não é proporcional, é sem limite, é sem limite. Meu irmão, eu estou muito confortável de pregar essa palavra para você, porque a minha capacidade é um pouquinho, mas o que Deus quer fazer na sua vida não está dimensionado na minha capacidade, está dimensionado na graça dele sobre você, e a graça dele é sem limite sobre você. Meu irmão, se nós nos levantarmos hoje e abrirmos o nosso coração e começarmos a deixar Deus tirar um cântico que seja, esse cântico não vai ser proporcional à unção que ele vai derramar sobre sua vida, meu irmão. Se você abrir o seu coração hoje, entregar a sua oferta, ajudar nos projetos da igreja, ainda que seja um pouco, esse pouco na sua mão sempre será pouco. O pouco que você está guardando sempre será pouco, mas o pouco que você entrega na mão dele, ele multiplica, e ele não para de multiplicar, ele não para de multiplicar, ele não para de multiplicar. Alguns anos atrás, 3 anos atrás, eu vou falar isso para você, porque isso é para você. 3 anos atrás, nós alugamos um prédio lá em São Paulo. Para alugar o prédio, nosso orçamento ia sair de cara devendo 10%, sem fazer reforma nenhuma, destruído o prédio, não bonito assim, sem parede, era uma casa que não tinha nada, destruído. E o Senhor falou para mim que nós tínhamos que alugar aquele galpão, do lado do nosso, parede com parede. Quebramos o muro e já saímos devendo 10% na nossa arrecadação. Mas eu sou administrador há muitos anos, fui administrador financeiro a vida inteira, e eu sabia que não era 10%, era 25%, porque tinha reforma, e nós não tínhamos R$1 para fazer reforma. E eu disse para Deus: Deus, não tem como a gente alugar um lugar que a gente não tem condição de pagar, e não tem condição de reformar, isso vai virar um elefante branco parado ali, que a gente não consegue fazer nada. Mas aí eu aprendi uma lição. O problema não é que você tem pouco, o problema é que você não quer usar o pouco que tem. Você não entendeu? As oportunidades vêm na nossa vida,
Os momentos que Deus quer fazer algo novo na nossa vida vão surgir, e nós ficamos olhando para o pouquinho, como se o problema fosse que nós tivéssemos poucos recursos, poucas condições. Mas quando você usa o pouco que tem, Deus começa a derramar bênçãos que não é igual, proporcional, na mesma medida que você entrega. Quantos creem no que eu estou dizendo? Mas na vida, na prática, nós ficamos olhando, e não é porque nós temos pouco que Deus não está nos abençoando, é porque nós não estamos tendo coragem de usar o pouco que Ele colocou na nossa mão. Eu quero explicar para você, talvez você não esteja entendendo. Esse menino podia olhar e dizer assim: espera um pouquinho, você quer que eu dê meus pães, os meus peixinhos, e você quer que eu fique sem, então esse pouco que eu tenho, eu vou dar e vou perder. Quantos conseguem entender isso que Deus está dizendo para nós? Aquele menino teve que confiar, ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia como ia acontecer, ele não sabia se ele ia voltar para casa. Mas quando você não olha para o pouco, entrega o pouco, porque o problema não é que você tem pouco, é que você não quer usar o pouco, não quer dar o pouco. Se você der aquilo que Deus colocou na tua mão, Ele vai multiplicar. Não é proporcional. E eu vou mostrar para você na Bíblia que nunca é proporcional. Como é que um gigante foi derrubado? Não, eu não ouvi, igreja. É proporcional? Não é proporcional. Como que um muro foi derrubado? Com pessoas andando ao redor 7 vezes. É proporcional? Não é. O que Deus vai fazer na sua vida não é proporcional. Pare de olhar o pouco. A palavra de Deus fala que se nós tivermos uma fé como um grãozinho de mostarda, nós vamos pedir a esse monte para ele se lançar ao mar, ele vai se lançar. Porque a fé não precisa ser grande como um monte, ela não precisa ser proporcional. Você está diante de uma montanha de problemas, uma montanha de dificuldades, e está achando que precisa ter muita fé. Entrega o pouco que você tem, deixa Deus usar esse pouco, que Ele vai fazer com que essa montanha fique plana, com um pouco de fé que você tem na sua mão, com um pouco de louvor que ainda resta nos seus lábios, com um pouco de gratidão que você ainda tem, com um brado que está entalado na tua garganta, e você pode dar agora. Entrega esse brado, entrega esse pouco, entrega essa alegria. Às vezes nós não entendemos que Deus nunca vai trazer, na minha experiência, eu não sei de vocês, mas eu já falei isso com Deus algumas vezes. Eu falei: Senhor, um dia eu vou chegar no céu e eu quero ter essa conversa aí, portas fechadas, porque sempre o Senhor faz desproporcional. O Senhor nunca nos dá o recurso. Então, quando nós alugamos aquele prédio, era 25% a mais de orçamento por mês. Só que, sabe o que aconteceu? Em todos esses anos que eu sou pastor, eu nunca vi gente na igreja ser tão promovida, tanta causa perdida de 15, 20 anos, herança, chegar na igreja. Eu nunca vi. Todo mês, é sobrenatural, irmão, eu não sei explicar. Acabou agora a gente conseguiu equilibrar. Fiquei até triste, porque agora, né, podia ser, equilibrou. Mas tinha mês que nós não tínhamos, às vezes, 25 mil reais para pagar as contas. Eu não devia ter falado o valor, mas é só para você entender. E o irmão chegava e falou assim: pastor, eu recebi uma causa de uma avó. Você acredita? Eu ia para casa, dobrava meu joelho e falava: Senhor, não é proporcional. Não é proporcional. Querido, o problema não é que você tem pouco, é que você está deixando as oportunidades passar, porque você não quer usar o pouco que você tem, porque você tem medo de entregar. Você já imaginou se esse menino tivesse medo de entregar? Isso não está na palavra, mas é o que eu imagino. Eu imagino aquele menino entregando os pães e os peixes, e ele começando a ver cestos e cestos e cestos saindo, ele assim... Eu não sei o que ele pensou, mas se fosse eu imagino que eu ia ficar assim: meu Deus, por que eu não entreguei um pouco mais? Às vezes a gente não percebe que Deus vai colocar cada um de nós em situações onde parece que Ele nos leva à perda, a ficar com menos, porque você está olhando e pensando que o que você tem é pouco. Mas deixa Deus usar esse pouco. Pare de olhar porque é pouco e lembra que o que Ele quer fazer na tua vida nunca vai ser proporcional. Se Ele está abrindo uma porta para você. Outro dia aconteceu comigo isso. Eu estava em casa orando e Deus falou assim comigo: se eu te chamasse para tal lugar, você ia? Mas recebe esses pensamentos muito rápidos assim?
E eu disse: estou fora. E eu fiquei pensando na minha resposta instantânea. Sabe por quê? Porque eu estava olhando para a minha incapacidade. Quantos conseguem aqui me acompanhar nessa palavra agora? Amém. Eu estava olhando porque eu não me sentia preparado. Porque aquilo que Deus tinha colocado na minha mão parece tão pouco. E aí Deus falou comigo: o que eu quero fazer não é proporcional. Para de olhar para o pouco. O problema não é que você tem pouco. O problema é que você não quer entregar o pouco que eu tenho te dado nas minhas mãos para que eu possa multiplicar. Amém? Então Jesus vai fazer algo aqui. Todo milagre é uma pregação. Eu já estou indo para o final. Todo milagre é uma pregação. Todo milagre é uma pregação. E Jesus vai fazer uma das pregações mais lindas aqui. Lembra disso, toda vez que você lê um milagre na Bíblia, é porque o milagre é a pregação. Amém? Amém. E Jesus então pega o pão. E toda vez que Jesus pega o pão, Ele toma o pão, consagra o pão, parte o pão e entrega. Não é isso? Ele fez isso aqui, Ele fez isso no cenáculo. Porque o milagre é a pregação. Isso toca muito meu coração, mexe muito comigo. Porque essa é a nossa história com Deus. Deus toma você. Ele tomou você das trevas e trouxe você para a maravilhosa luz e graça dele. Ele trouxe você para os caminhos do Senhor. Ele tomou você nas mãos. E é muito forte isso, porque quando você está nas mãos dele, você se sente seguro. E no começo da sua caminhada com Deus, você não achava que você tinha pouco, você se achava até muito bom, não é assim? Quando a gente começa, a gente não se acha melhor do que é, e ele nos toma. Então, porque a gente se acha assim, ele nos consagra. Então você viveu momentos sobrenaturais da presença de Deus, você queria orar, você queria buscar. Foi assim com você? Você queria viver os milagres, você queria ver tudo o que estava acontecendo no mundo espiritual, orava em línguas, se tivesse um poste, separava e pregava: assim diz o Senhor. É assim? Porque Deus estava consagrando você. E essa é a história da nossa vida. Fica comigo aqui, ó. Essa história, Deus nos toma e Deus nos pega, e a gente acha que aquilo que Deus está fazendo é algo tão pequeno, é algo tão insignificante, mas você está nas mãos dele, você se sente seguro. Então você diz: bom, amém, então agora estou sendo consagrado a Deus. Mas aí vem um momento da nossa vida, que é o momento do que eu acho mais difícil, e talvez seja o momento que você está passando. Ele nos parte. Já foi partido? Partido é o momento que você passa pelos desertos da vida, o momento que você passa pelas dificuldades, é o momento que você começa a se sentir inadequado, sentir que você não está sendo capaz e que as coisas não vão acontecer na sua vida, e ele parte você. E é interessante que quando ele parte, ele vai tirando da sua vida aquilo que não presta, aquilo que não vale a pena, aquilo que não agrada a ele. E tem gente aqui que está olhando para o pouco que tem, que está pensando que Deus ainda não está fazendo, que está preocupado com como vai fazer, porque está na fase de ser partido. Eu passei uma fase já muito grande de ser partido, e eu sei como é duro. A gente acha que Deus nos esqueceu, que a gente acha que Deus não está conosco, que não adianta orar, que não adianta buscar a palavra de Deus, que Deus não responde. Mas na verdade Ele já te tomou, apertou você, já partiu um pão, apertou você, e você nunca saiu da mão dele. Ele partiu você e você continua na mão dele. Mas então no final ele nos dá. E quando Deus falou isso comigo, eu falei: mas Deus, quando o Senhor nos dá, o Senhor nos tira da sua mão. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Deus está partindo, tratando, fazendo você entregar o pouco que tem, para que Ele possa fazer muito, fazendo você confiar e ter paz quando você não sabe o que Ele vai fazer, porque no final Ele quer te entregar para que as pessoas possam ouvir a palavra dEle, entregar para que elas sejam alimentadas pela tua vida, entregar você para que outros possam ser abençoados através de você, entregar você para que você possa ser um instrumento, como esse irmão foi na minha vida cantando esse cântico hoje.
E aí eu falei, mas Deus, mas quando o Senhor nos entrega, o Senhor nos tira da sua mão, porque até um processo todo eu estava na sua mão, mas agora o Senhor me entregou, eu estou fora da sua mão. Então Deus me deu uma palavra muito grande, Ele falou assim, amasse um pão. Eu amassei o pão, fiquei olhando aquele pão, Ele disse, então me entrega o pão. Eu entreguei o pão, e quando eu entreguei eu percebi que no pão tinha ficado as minhas digitais, estava lá o meu DNA. Meu irmão, você não sabe como você vai sair dessa, você não sabe como você vai passar no processo de ser partido, mas saiba que cada pão, aquele que estava sendo levado, tinha o DNA de Cristo, tinha a identidade dele. Assim é você está sendo formado pela identidade dele, está sendo trabalhado na identidade dele. Eu acho isso tremendo, porque às vezes nós não entendemos o processo de Deus trabalhar na nossa vida. Ele te toma, te consagra, te parte. Quantos aqui já foram partidos? Levante a mão. E aí você não entende porquê, mas lá está o DNA dele, ele te entrega. E aonde você vai, o DNA dele, a identidade dele está em você. Confia que o pouco que você tem, o que ele vai fazer, o que ele vai fazer nessa igreja, não é proporcional. Não é proporcional aos recursos, não é proporcional às oportunidades. Você pode entregar uma oportunidade, o que ele traz de volta é sobrenatural. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Eu quero orar com você. Eu quero desafiar você agora, que hoje, nessa noite, está achando que não sabe como Deus vai fazer, porque Ele está partindo você, mas Ele está formando o DNA na tua vida. E que você pode ficar feliz, porque tem um Deus sentado no trono, e que nada passa despercebido da mão dEle, que Ele nunca vai deixar nada sair do controle do que Ele tem para você. E esse pouco que você acha que não dá para pagar suas contas, esse pouco que você pode achar da sua capacidade que não dá para fazer os projetos de Deus, não vai ser proporcional ao que Deus quer gerar na tua vida. Ainda que você não saiba como Ele vai fazer, você sabe quem. Se Deus está falando com você, e nessa noite você precisa dizer, Senhor, está aqui, eu estou entregando meu coração, a minha paz, a certeza que o Senhor está imprimindo o DNA em mim, e quando acabar isso, esse processo, essa fase, eu sei e vou saber que o Senhor é o Deus que multiplica. Se Deus está falando com você, eu quero só orar por você. Fica de pé no teu lugar. Só aqueles que Deus está tocando o coração, só aqueles que Deus está falando, olha, essa palavra é para você. Só aqueles que Deus está dizendo, olha, isso é para você. Querido, posso ministrar mais uma palavra na sua vida? Pare de olhar o pouquinho que você tem na mão e apenas deixe Deus te usar, porque o que Deus quer fazer não é proporcional. Você entendeu? Nós ficamos olhando. Durante muito tempo eu fiquei olhando, que eu não estudei em colégio bom, estudei em colégios públicos, e era muito cabulador também, vocês não têm noção. Mas, querido, o que Deus queria fazer na minha vida não era proporcional. E o que Deus quer fazer nessa igreja não é proporcional. Há montanhas que você está se perguntando, como você vai derrubar essas montanhas? Porque você está olhando o tamanho da montanha, achando que tem que ter uma fé no mesmo tamanho. Mas você não precisa. É só você entregar um pouquinho da sua fé, do tamanho de um grão de mostarda, e já é o suficiente para Deus fazer o milagre de despedaçar essa montanha. Levanta sua mão comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu estou aqui, porque mesmo que eu não saiba como, eu sei quem. E eu sei que tudo que o Senhor está fazendo é para me preparar, para me entregar, para que eu possa ser a sua identidade, sal e luz dessa terra. Eu quero que você feche seus olhos um pouquinho agora. Quantas vezes a gente deixa de Deus nos usar porque a gente acha que não é capaz? Alguém aqui já passou por isso? Fica olhando a nossa
pequenez, as nossas inadequações. Às vezes se sente até meio impostor. Não sei se você entende ou se é forte isso que eu disse. Mas querido, você não é um impostor. Isso é uma mentira de Satanás. Um dia Deus te amassou e colocou o DNA dele em você. E você está lá com o DNA dele expresso. Se nessa noite é noite de você entregar um pouquinho da tua fé, um pouquinho da graça de Deus. Eu sinto que Deus, o que eu sinto é que Deus quer quebrar cadeias hoje. O que eu sinto é que há pessoas aqui que estão desejosas de fazerem mais, de viver mais. Estão achando que vão primeiro crescer para ter uma oportunidade. E Deus está dizendo: acredita nisso que eu já coloquei na tua vida, porque é isso que eu vou usar. E é esse pouco que você me entrega, que na sua mão não vale nada, não deixa de ser pouco, mas na minha mão pode ser multiplicado. Eu não sei quantos aqui sentem nessa noite que precisam quebrar algo na sua vida que está impedindo você. Levante bem alto sua mão, só os que sentem isso. Eu não sei, o Espírito Santo me fala de quebrar cadeias. Eu quero quebrar cadeias. Levante sua mão e você me ajuda a quebrar cadeias. Me ajuda a quebrar cadeias. Vamos unir a nossa fé, isso é pouquinho, mas vamos unir. Diga comigo: Senhor, na autoridade da tua palavra, nós quebramos cadeias. Em nome de Jesus, nós declaramos que entregamos a nossa fé, o nosso amor, o nosso coração, para que o Senhor faça o seu milagre. Faça o seu milagre. Quebra cadeias agora. Quebra cadeias agora. Quebra cadeias agora. Meu irmão, receba sobre sua vida a unção dobrada. Receba sobre sua vida a porção dobrada. Não é proporcional. Eu quero falar uma palavra para os casais. Fecha os olhos. Às vezes o que sobra para nós é um pouquinho de amor. Uma vez eu conversando com um casal, ele disse assim: eu amo, mas só um pouquinho. Eu quero dizer para você: entregue esse pouquinho de amor que sobrou para Deus, e esse pouquinho Deus vai pegar e vai multiplicar na sua família e vai restaurar a sua casa. Eu quero fazer um apelo. Posso, pastor? Há pessoas aqui que Deus está chamando para entregar um pouquinho da sua fé no ministério. E você se sente inadequado, impostor. E eu quero dizer para você, querido, que eu prego há 25 anos. E toda vez que eu subo para pregar, eu digo: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu entrego o pouquinho que eu tenho, para que o Senhor faça segundo a sua vontade. Então eu vou desafiar você. E eu vou ficar muito feliz em ver isso acontecer. Eu desafio você a sair do seu lugar, vir aqui no altar e entregar um pouquinho do que Deus quer fazer na sua vida e aceitar o chamado que Deus tem para você. Se Deus está falando com você, sai do seu lugar agora, vem para cá. Eu quero só orar, só quero dizer: Deus está aqui. As pessoas aqui estão dando sinais do que eles querem. Esses são os meninos, os garotos, as meninas que estão trazendo os pães e os peixes. É eles que estão dizendo: eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor vê na minha mão um pouco que é esses pães. Como André disse: o que é isso para tanta gente? E você talvez tenha dito como André: o que é isso que eu tenho para Deus usar? Mas Deus quer usar você. Deus quer usar você nessa cidade. Deus quer usar você nessa igreja. Há grandes coisas chegando nesse lugar. Há grandes projetos nesse lugar. Eu tenho uma impressão no meu coração, querido, que coisas tremendas vão acontecer nos próximos 3 anos dessa igreja. E eu oro para que aconteça. Eu oro para que aconteça. Eu oro para que seja assim, em nome de Jesus, porque assim como vocês dão, vocês recebam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele menino entregou e ele não sabia se ele ia ficar com fome, não ia ter comida, se Deus ia multiplicar, mas ele entregou. Hoje você está aqui no altar entregando.
Você não sabe como Deus vai fazer, você não sabe quanto Deus vai te usar, você não acha que pode ser usado, mas Deus está dizendo: ei, me entrega nas minhas mãos, e eu vou tomar, eu vou consagrar, eu vou partir e eu vou entregar. Eu vou tomar, eu vou consagrar, eu vou partir e eu vou entregar a sua vida. Senhor, coloca agora, Pai, tua marca, Senhor. Quantas vezes nós estamos deixando passar os propósitos que o Senhor tem para nós, porque ficamos olhando o pouco, ao invés de olhar o Deus que multiplica o pouco. Hoje nós estamos olhando para a tua glória. Toda essa ansiedade de não saber como, nós deixamos de lado e recebemos a paz, porque nós não sabemos como o Senhor vai multiplicar, como o Senhor vai fazer, mas sabemos que o Senhor vai fazer na nossa vida. Eu oro por eles agora, eu oro para que cadeias sejam quebradas, eu oro para que haja um avivamento no coração, eu oro para que haja, Senhor, dons e ministérios, profecias, revelações, famílias sendo restauradas, sal e luz dessa terra, sal e luz dessa terra, sal e luz. Comece a orar, comece a falar com Deus.